Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar mais um programa Santa Casa e você. Na edição de hoje, recebemos o médico oftalmologista Dr. Marcos Alonso Garcia, que vai conversar com a gente a respeito do retinoblastoma. Ultimamente, nós tivemos, infelizmente, a notícia da filhinha do jornalista Thiago Leifert, que está com essa doença e o Thiago Leifert veio às redes sociais, explicou o motivo de se afastar da TV e fez um alerta a respeito da importância dos pais perceberem algo de diferente na visão, no olhinho das nossas crianças. Então o Dr. Marcos Alonso está aqui para tirar todas as dúvidas e explicar. E a minha primeira pergunta vai antes. Bem-vindo. Obrigado, Guto. Dr. Marcos Alonso, o que é o retinoblastoma? O retinoblastoma é um tumor de origem na retina, que é a camada mais importante do fundo de olho. A retina é uma camada feita de células nervosas, parecidas com as células do cérebro. E, infelizmente, o retinoblastoma, a partir de uma mutação genética, forma um núcleo de células neoplásicas e se forma esse tumor na retina. A princípio, o retinoblastoma é um tumor precoce, ele é um tumor pouco frequente, ele é raro. Quando a gente fala de tumor em criança, a gente costuma usar a estatística de tumores por nascidos. Nós não temos muitas estatísticas no Brasil, mas as estatísticas do mundo seriam um retinoblastoma para, em média, 15 a 18 mil crianças nascidas, né? Mas é um tumor rápido, ele é um tumor metastático, ele pode sair do olho e causar metástase. Então, por isso, eu achei bem bacana por parte da família do Thiago Leifert encontrar, dentro do sofrimento que a família está passando, força para transformar numa campanha de orientação para as outras famílias, porque a chave no retinoblastoma realmente é descobrir o mais cedo possível, Guto. Mas é difícil porque você estava me explicando antes de começar o programa que existe o teste do olhinho, que é importante, mas que infelizmente o teste do olhinho não consegue detectar esse tumor. Exatamente. Explica pra gente como é que funciona o teste do olhinho. O teste do olhinho é fantástico. Assim que a criança nasce, a gente usa um reflexo de luz, o médico em geral, para buscar aquela pupila vermelha, aquele reflexo vermelho. Ele não foi feito exclusivamente por retinoblastoma. A gente pode detectar retinopatia da prematuridade, catarata precoce, toxoplasmose, persistência de vítreo primário, outras doenças e o retinoblastoma. Só que nem todo o retinoblastoma se manifesta logo que a criança nascer. Às vezes ele pode escapar do teste do olhinho e começar a dar sinais um pouco mais tardios, entre 6 meses e 2 anos. É o mais comum. Então o teste do olhinho é uma coisa fantástica que foi implantada, é um grande divisor de águas, mas o fato do teste do olhinho vir negativo, se a criança vier a manifestar o retinoblastoma mais para frente, ela pode passar pelo teste do olhinho despercebido. Então ele ajuda, mas ele não resolve todos os casos. É uma doença genética ou é uma doença que, como você falou, ela aparece uma mutação dentro do organismo daquela pessoa? Exatamente. Em teoria, o retinoblastoma pode ser unilateral num olhinho só, e 75% das vezes, graças a Deus, é unilateral num olho só, 25% é bilateral nos 2 olhos. É uma mutação genética. Quando é unilateral, que dá num olho só, normalmente a mutação é no gene RB da criança. Então é um azar genético, a criança passa por uma mutação e essa mutação determina a formação do tumor. Quando é bilateral, a criança costuma herdar alguma mutação genética do pai ou da mãe. Não necessariamente o pai e a mãe precisam ter algum tipo de tumor, mas eles podem ter só essa mutação genética e passa para a criança geneticamente pela carga genética. Então os bilaterais é muito mais provável que ela tenha herdado a mutação do pai e da mãe. O bilateral é um tumor muito mais difícil de tratar, mas normalmente é diagnosticado mais precoce.
Porque quando a criança tem o tumor unilateral e um olho está perfeito, está muito bom, e só o outro está afetado, a criança pode ter um dia a dia normal, porque um olho está bom e pode demorar um pouco mais para os pais perceberem alguma mudança do comportamento. Quando é bilateral, a mudança do comportamento é mais cedo, porque vai piorando a visão da criança e ela vai mudando a forma dela interagir com os pais e com o mundo, né? Tem algumas formas que podem dar dicas para os pais, né? A primeira coisa é a gente não desesperar, porque a estatística é baixa, né? A gente está tendo uma procura muito grande, tanto agora no hospital quanto no consultório é normal, a gente ama demais os filhos e a gente quer pesquisar, mas a ideia é a gente fazer um teste no primeiro ano de vida, se o pediatra identificar alguma coisa, pedir para o oftalmo ver, mas é interessante uma consulta no oftalmologista no primeiro ano de vida, onde a gente pode fazer umas medidas para ver se a criança tem alguma alteração que mereça fazer o fundo de olho com a pupila dilatada, mas em casa o retinoblastoma pode ter uma primeira manifestação, por exemplo, um olho tortinho, um estrabismo. A criança procurar sempre a criança mudar um a lado. posição da cabeça para enxergar, procurar um lado para enxergar, o olho entortar, ou a criança levar muito a mão num dos olhos, ou o olho ficar vermelho. Então, qualquer mudança do comportamento no tocante ao sentido da visão deve motivar uma consulta. Porque se você examinar e for outra coisa, um estrabismo. Um estrabismo numa criança pequena pode ser apenas um estrabismo, mas pode ser uma primeira manifestação de uma doença que esteja abaixando a visão, entre elas o retinoblastoma. Diagnosticado o retinoblastoma de uma forma mais precoce, a chance desse tumor ser tratado ainda dentro do olho, não sair do olho e comprometer a vida da criança é muito maior, e existe uma chance maior da gente, inclusive, preservar o olho, né? Quando você chega na conclusão que a criança tem retinoblastoma, a criança passa por um processo de estadiamento. Ela faz o fundo de olho, faz um ultrassom, a gente vê a imagem do ultrassom, faz exames de imagem, tomografia, ressonância, e a criança vai para um oncologista, para a gente saber se o tumor está só dentro do olho ou se ele já está extraocular. Se tiver só dentro do olho e tiver no estadiamento mais no comecinho, dá para submeter essa criança à quimioterapia. A quimioterapia vem evoluindo muito nos últimos anos e a gente pode, às vezes, vencer o tumor e ainda preservar o olhinho da criança. Dependendo do estadiamento, você pode associar a quimioterapia com uma radioterapia específica da criança, que é a BRAC. E em casos mais avançados, pode ter que ter uma intervenção cirúrgica e remover o tumor e, às vezes, remover o globo ocular, remover o olho. A ideia de remover o olho é se o olho já estiver comprometido pelo tumor, mas ainda não tiver passado para outra parte do corpo, é preservar a vida da criança removendo o olho com o tumor. Isso aumenta a chance de sobrevida da criança. Por isso que é tão importante a gente aproveitar essa tragédia que aconteceu e começar a colocar no calendário da gente uma consulta. Antigamente a gente fazia consultas mais pré-escolares, um pouquinho antes da criança entrar na escola, mas fazer uma consulta mais precoce, com menos de um ano ou até um ano, para a gente fazer essa pesquisa, Guto. Você falou dos pais ou responsáveis. É, então, um exercício de observação. Quem fica com essas crianças tem que ficar atento a esses sinais que você passou. Guto. Tem uma coisa interessante, a gente estava conversando aqui fora do ar, que é uma dica prática, né? Quando a gente faz a fotografia da criança, eu imagino na época que eu era menino, porque para tirar foto tinha que tirar foto, tirar o filme, mandar revelar, né? O tempo que é. Hoje, com o celular, a gente fotografa muito os filhos da gente. É uma dica, porque quando a gente fotografa o ser humano, normalmente o reflexo do olho é vermelho, né? As duas pupilas aparecem vermelhas. Quando o olho é sadio. Quando o olho é saudável, né? E quando a criança tem o retinoblastoma, a gente usa o termo leucocoria, leuco é branco, que é pupila branca. O reflexo do olho não vem vermelho, ele vem branco. Então, uma fotografia simples de celular tirada de frente para a criança... Com flash. Com flash, pode ir... Às vezes, até sem o flash, você consegue ver. Com o flash é mais fácil de você ver se o reflexo vermelho está alterado, mas é um exercício de observação. Não existe estatística no mundo mostrando que tem alguma raça que é mais afetada, não há. Não existe predileção por sexo de meninos e meninas. Não é nenhum hábito que o pai e a mãe possam ter, é óbvio, quanto mais saudável for a vida da gestante, melhor, mas a mãe é fumante, o pai... Não existe na literatura nada disso, é exatamente uma alteração genética, os números são pequenos, os americanos estimam perto de 300 casos por ano, no Brasil parece que a gente tem um pouco mais, né, o que seria uma estatística maior, porque eles têm mais habitantes do que a gente e nós temos mais casos do que ele. Então, o fundamental é a criança ter acesso à medicina precoce.
Então você vê que quanto melhor é o padrão da cidade, do estado, com saúde pública ou da família que tem acesso à saúde suplementar ou saúde privada, é mais fácil de você levar a criança no médico e fazer o diagnóstico precoce. Mas o ideal, assim, como a gente está recebendo muita consulta, é para as mães ficarem tranquilas. Realmente, você tem tido uma procura maior depois da divulgação da... Sim, a demanda aumentou bastante, mas ele é pouco frequente, vale a pena fazer a consulta, mas não precisa sair correndo para fazer, se a criança está saudável, se você não está notando uma alteração. Mas no mundo de hoje, onde o pai trabalha, a mãe trabalha, todo mundo na família trabalha, a gente acaba ficando menos tempo com os filhos. Então é menos tempo que a gente observa. Porque hoje é muito comum, a gente sai para trabalhar, a criança vai para a escola, volta da escola, vai para a creche, você chega em casa, a criança janta, vai dormir, está todo mundo cansado. Essa janela de convivência passou a ser um pouco menor. Então a observação é tudo. Você vê a história das famílias, é sempre a mãe ou o pai, ou a tia da creche, ou a babá, ou a avó, que nota e fala assim, não, isso tá, eu já tive outros filhos, já tive outros netos, isso tá normal. Alguma coisa essa criança está fazendo diferente. E você citou que é uma doença pré-escolar. Hoje as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola. Exatamente. Né? Nas creches, e antes de entrar realmente no ciclo do ensino. Isso. Seria interessante, então, se colocar esse teste em creches, em locais em que essas crianças com uma idade baixa já estejam frequentando? Seria sim, viu, Guto? Porque seria uma forma mais simples, epidemiológica de diagnosticar, né? As escolas públicas, por exemplo, tem umas coisas bem interessantes. Eles medem a visão das crianças no ano de entrada delas na escola. Aquelas que têm a visão boa, normal, ok. Aquelas que têm a visão baixa são encaminhadas para o serviço público para ser examinado. Então, no caso do retinoblastoma, já que as crianças estão começando a entrar nessas creches cada vez mais cedo, fazer um teste, repetir o teste do olhinho nas crianças, nessas unidades que tomam conta da meninada. Seria uma forma interessante. Deve ter agora, com essa repercussão, alguma mudança, e acho que nesse sentido de tentar fazer um movimento que coloque dentro do calendário, né, que essa tragédia dessa família aí, quem assiste o vídeo na televisão deles, é impossível eu acho que quem tem filho se comove mais. Sim. Às vezes quem não tem filho não consegue medir a distância, né? Como é devastador o câncer. E se algum de vocês já teve experiência de visitar algum hospital que lida com câncer infantil, né? Como Graac, Sabará, Camargo e tudo mais. A Santa Casa tem um setor de oncologia infantil. A Santa Casa tem um setor de oncologia muito grande, né? E aí você consegue dimensionar a dor que é ter uma criança pequena com câncer agressivo. Nós que somos pais, a gente até fala, terrível. Melhor que seja conosco do que com os nossos filhos. Eu quando assisti esse vídeo do Thiago Leifert, assim, deu até um nozinho na garganta, porque a gente tem filho pequeno e sabe, pela vivência do hospital, o que essa família vai passar, né? A gente torce aí para que o tratamento dê resultado, para que a quimioterapia, que é um super tratamento, ajude eles. E eu acho interessante mesmo. Tudo que acontece de ruim que sirva de lição transformador para a sociedade. Para que outras pessoas possam tentar... Por que não colocar no calendário? De vez a gente fazer cada mãe levar a criança no médico, a gente aproveitar num ambiente onde já estão todas as crianças e fazer um screening e examinar toda a meninada de uma vez. Eu acho que seria interessante essa iniciativa, viu, Guto? Acho que a gente vai caminhar para isso. Fica aí uma boa dica do Dr. Marcos Alonso Garcia. Atenção, secretários de saúde da nossa Baixada Santista, vereadores, que, né, aí sim tem um motivo interessante e pertinente para se criar um projeto de lei que coloque aí esse exame no calendário público de saúde. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto.
e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje, recebemos o médico oftalmologista Dr. Marcos Alonso Garcia, que está explicando para a gente como funciona, como se desenvolve o retinoblastoma, o câncer de olhinho, popularmente, que a gente chama, né? E que vitimou, infelizmente, a filhinha Lua, a pequena Lua, a filha do jornalista Tiago Leifert. Marcos Alonso, pergunta de leigo. Esse câncer, por exemplo, a gente raciocinando com uma cabeça de conjuntivite, que uma vista contaminada pode passar para outra. Nesse caso, ele pode passar de um olho para o outro? Não é comum, né? A criança que tem o unilateral, que está num olho só,
Quando ele é metastático, ele costuma fazer metástase extraocular para o sistema nervoso e na direção do cérebro. A criança que é bilateral já tem um comprometimento dos dois, embora seja assimétrico, mas não é comum o que tem unilateral pegar outro olho, graças a Deus, que dá uma janela de tratamento bacana de você preservar a visão da criança, né? Não é uma metástase que a gente espera. Ele é bem metastático. Ele pode dar metástase para quase todos os órgãos viscerais, à exceção do pulmão, que é o menos frequente pelo trajeto da metástase, mas as metástases mais comuns são no sistema nervoso central, aí na direção do cérebro, pela proximidade, porque o olho é ligado no cérebro pelo nervo óptico, ali é muito próximo dentro da cabeça da criança. Logo atrás do olho, a gente já tem uma conexão com o cérebro, ali atrás já tem líquor que envolve o cérebro, então, por proximidade e pelo caminho que o sangue e o nervo faz, seria a metástase de predileção. Né? Bom, descoberto o tumor. Qual é o procedimento que é feito? Essa criança ela vai ser examinada, ela começa já a fazer a quimioterapia? Assim que é descoberto, é feito o exame de fundo de olho, de preferência por um especialista em retina, ultrassom, que no ultrassom vai dar algumas dicas para a gente da dimensão do tumor, presença de cálcio, nível de vascularização, a localização do tumor. Tem alguns tumores que são mais centrais e que roubam muito a visão, perto do nervo óptico e da mácula, outros não, pegam a retina periférica. Exames de imagem, como tomografia e ressonância, para procurar metástases no sistema nervoso. Aí passa por um oncologista, existem oncologistas, são pessoas especiais, são uns anjinhos que vieram no mundo para lidar com o sofrimento da gente. O oncologista pediátrico, então, tem um lugar reservado no céu, porque é uma especialidade muito difícil. E aí o estadiamento é para a gente tentar colocar num nível, um grau de onde esse tumor está. E aí o estadiamento tem protocolos. Se tiver só dentro do olho, o tamanho for até tal tamanho, vamos com quimioterapia. Se não responder, o tamanho for tanto, químio, mais a rádio, que é a braque e assim por diante, né? Então esse passo do estadiamento é um passo bastante tenso, porque enquanto você não estadiar, você não define. Mas na regra, se você conseguir tratar com a quimioterapia, o tratamento é mais preservacionista. E de preferência conseguir o estadiamento, ter a sorte de que o tumor esteja ainda somente dentro do olho. O olho tem uma camada vascular, mas o retinoblastoma tem um ciclo dentro do olho grande, então você pode também ter a felicidade de no estadiamento descobrir que o tumor está restrito ao olho, que vai ajudar demais no tratamento e aí a gente, pelo menos a vida da criança está preservada, porque se ele não for tratado e ele vai indo em direção ao sistema nervoso, e aí a criança pode morrer do retinoblastoma, se ele continuar a crescer e ir para o cérebro, por exemplo. Você estava comentando que existe uma técnica de se colocar uma placa uma plaquinha de titânio radioativa, e aí já é uma radioterapia? Exatamente, é uma radioterapia específica, se chama bracterapia. Você pega uma placa de um metal radioativo. Esse metal ele fica estimulado pela radiação, então ele faz a radioterapia e aí essa plaquinha cirurgicamente é colocada no olho atrás do lugar onde tem o tumor e ela vai irradiar o tumor e destruir as células cancerígenas. Pode até existir em alguns estadiamentos associação, usando a radioterapia da parte de fora do olho, porque a retina é uma parte interna, então ela vai jogar a radioterapia de fora para dentro, e aí você pode usar as quimioterapias, temos vários tipos de quimioterapia, endovenosa, arterial, que é mais seletiva, até intravítrea, jogando o próprio quimioterápico diretamente dentro do olho. O que melhorou muito o prognóstico da doença foi a evolução do tratamento. Né? Há décadas atrás o tratamento era muito mais baseado em remover o olho. Era a extração pura e simples mais do olho. Cedo possível, se tirava o olho enquanto ele estivesse restrito. Então era muito mais agressivo o tratamento, a gente tinha muito menos recurso. Né? Hoje o protocolo é muito inteligente, que é para tentar aumentar a chance de você destruir as células localmente pela radioterapia, quando é o caso, e a quimioterapia consegue destruir as células de velocidade rápida de replicação. Então isso é um divisor de águas, né? Isso vai ser muito bom para a família Leifert aí, porque eles já vão pegar uma geração de quimioterápicos que pode ser que dê uma vantagem aí no tratamento. A chance desse olho voltar a exercer a função original, ela fica comprometida ou existe a possibilidade de salvar ainda esse olho? Existe. Depende muito de como responde a quimio, depende do tamanho do tumor e da localização. Porque a retina, apesar do olho ser pequenininho, tem lugares mais nobres e menos nobres.
Se o tumor for na periferia da retina, onde é responsável pela visão periférica da gente, você pode ter uma parte boa da visão preservada. Se o tumor for perto da mácula, que é o centro da visão, e do nervo óptico, compromete mais a visão. Mas hoje o tratamento é o mais preservacionista possível, né? E isso é o grande divisor de águas, né? A medicina evoluindo e a gente ter fé que a tecnologia revoluciona a vida do ser humano, né? A gente conversava em off aqui, quanta coisa revolucionou, como a gente está vivendo mais. Não tem um dia no consultório que eu não atendo uma pessoa com mais de 90, 95 anos. Isso não é mais frequente isso, mais né? frequente, isso não era muito comum, né? Então a medicina tenta evoluir, a tecnologia não veio só para o celular, veio para as máquinas. Hoje você chega na Santa Casa, vê uma cirurgia robótica, que era uma coisa impensável. Tinha lugares que a gente não conseguia chegar e operar porque estava fora do escopo da visão humana, né? E eu acho que isso é só o começo. A única coisa que é triste é que tecnologia de última geração, medicina de ponta, infelizmente custa dinheiro, né? A gente vê o esforço que esse hospital faz para estar no nível de ter um aparelho de robótica. Quantos hospitais no Brasil têm um aparelho desse nível, né? O SUS, por exemplo, ele faz esse tipo de tratamento? A quimioterapia, a radioterapia do retinoblastoma? Graças a Deus faz. Tem então centros... está dentro do rol de doenças do SUS. Isso é muito bom. O SUS é muito melhor do que a maioria das pessoas imaginam, com todos os problemas de dimensão, de agendamento e tudo mais. O SUS dá alguns colchões de tratamento maravilhosos, né? Então, graças a Deus, o SUS também abrange esse tipo de tratamento e abrange em excelência. Quem tiver acesso a um hospital de cobertura no SUS ou alguma universidade que trata, vai ter acesso. Vai pegar gente a químio, da melhor qualidade. A BRAC. Às vezes, é até o mesmo profissional. Não é incomum, assim, esse pessoal que trabalha com isso é gente de outro mundo, sabe? É o mesmo cara que está no hospital de ponta, que atende o milionário, ele vai para a periferia. Ele é professor acadêmico, ele dá aula na universidade, ele dá... E o SUS, quando o SUS dá boas condições de trabalho, atrai o profissional bom, que todo mundo quer trabalhar bem, em qualquer profissão, né? Se você for motorista, você quer um carro bom. Se você trabalhar com oncologia, você quer quimioterapia. Pior coisa é você diagnosticar, saber o que tem para fazer e não poder fazer. Então, nesse ponto, o SUS, como é uma doença também pouco frequente, estamos falando aí de 300 casos por ano, estou falando no SUS regional em São Paulo, porque na verdade o que acaba acontecendo é que as crianças dos outros estados acabam vindo para São Paulo. Tudo que acontece aqui micro-regionalmente, a criança fica doente numa região da Baixada Santista, vem para Santa Casa para tratar. No Brasil, né? Não é diferente, dependendo do estado que ela tiver, onde a gestão do recurso não é bem feita, o paciente sai de lá e vai procurar um polo, acaba vindo parar aqui no estado de São Paulo para poder fazer um tratamento e é abraçado, de braços abertos, as crianças são recebidas e são tratadas aqui pelo SUS. Marcos Alonso, infelizmente o nosso tempo acabou, me avisa aqui a produção. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Guto, é bom demais te ver aqui. Foi muito importante você vir aqui explicar e orientar os pais para que, primeiro, não haja pânico e que observe o seu filho, qualquer anomalia, procure um oftalmologista. É o primeiro passo. Uma consulta básica que a gente faz, pré-escolar, pode ser a diferença aí para a vida do seu filhote. Leve para ver, a gente examina com o maior carinho. Muito obrigado mais uma vez. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.